Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e na aula de hoje nós iremos falar sobre mais uma das unidades temáticas da BNCC. Dessa vez iremos falar da unidade temática de ginásticas. A BNCC traz 6 diferentes unidades temáticas, né? E a ginástica é uma dessas unidades que apresenta, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano, características diferentes daquilo que nós estamos acostumados a tematizar quando utilizamos outros recursos. A BNCC indica que a unidade temática de ginásticas são propostas práticas com formas de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada. Então, o que se percebe é que para esse objeto de conhecimento dentro da unidade temática de ginástica, nós vamos ter aí perspectivas diferentes, né, para tematizar essa prática corporal. A ginástica é dividida em 3 diferentes objetos de conhecimento, sendo eles ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginástica de conscientização corporal. Para os anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC traz a ginástica geral, um tipo de ginástica básica, né, onde o professor pode desenvolver todas as valências psicomotoras, as habilidades básicas do movimento, ligadas também a atividades voltadas para jogos, para estafetas, atividades individuais, atividades em grupos. Esse tipo de ginástica reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Então, esse tipo de ginástica, como eu falei anteriormente, deve ser desenvolvida. Algumas dessas habilidades têm que ser desenvolvidas de forma individual e outras de forma coletiva. Onde o professor pode utilizar exercícios no solo, exercício no ar, utilizando principalmente os saltos e suas variações, e exercícios em aparelhos, né? Aparelhos adaptados que o professor tenha na escola, tá? Como o banco sueco, por exemplo. Então, as atividades que podem ser realizadas: piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas e atividades de malabarismo. Nesse sentido, o professor vai estar automaticamente desenvolvendo no aluno as habilidades básicas do movimento. Quando ele realiza a ginástica geral, aí nos anos iniciais do ensino fundamental, vai estar trabalhando a locomoção, a manipulação e a estabilização, envolvendo movimentos de saltar, de rolar, né, de segurar aparelhos, movimentos estabilizadores, né, principalmente aí giros, parada de mão, troca de posição. E aí a BNCC traz 4 grandes habilidades para primeiro e segundo anos. A habilidade 1, o aluno deve experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral também, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. Então, nesse sentido, o aluno deve identificar que os movimentos ginásticos fazem parte já do seu universo. Então, movimentos como correr, saltar, rolar, equilibrar e manipular objetos, esse aluno já traz essas habilidades de casa e o professor vai enfatizar esses movimentos durante as aulas de ginástica. Esses movimentos também são utilizados em outras práticas corporais, como no esporte, nos jogos, nas práticas corporais de aventura. E o aluno vai tendo apropriação desses movimentos, refinando esses movimentos a partir dos movimentos propostos nas aulas de ginástica. A habilidade 2, o aluno deve planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. Então, o aluno deve ser capaz de ajustar seus movimentos corporais na execução das habilidades ginásticas. Aí o aluno já vai ganhando um domínio corporal que vai lhe permitir realizar esses movimentos, né, com mais liberdade e com mais amplitude. A habilidade 3, o aluno deve participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo e respeitando as diferenças individuais e desempenho corporal. Nessa habilidade, o aluno deve perceber suas potencialidades e limitações.
Então, o professor deve explorar o ensino, principalmente das partes do corpo e as possibilidades de movimento, trabalhando o esquema corporal, onde o aluno já vai identificar quais são os principais grupos musculares, quais são os grandes e pequenos ossos, as principais articulações. Tudo isso dentro de um contexto conceitual e procedimental. O professor também pode desenvolver um trabalho multidisciplinar com outros componentes curriculares, principalmente com o componente de ciências. A habilidade 4, o aluno deve descrever, por meio de múltiplas linguagens, corporal, oral, escrita e audiovisual, as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas práticas corporais. Então, o desenvolvimento dessa habilidade pode gerar diferentes possibilidades de aprendizagem. Então, o aluno, ao realizar esses movimentos ginásticos, por exemplo, de correr, ele vai ter ideia do que é coordenação motora ampla, coordenação motora fina, do que é velocidade. Quando ele realiza movimentos de saltos, ele vai identificar o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio estático, o equilíbrio recuperado, as variações do tipo de força. Quando ele faz movimentos de giro, ele vai estar automaticamente aprendendo a lateralidade e movimentos de agilidade. As ginásticas propostas como habilidades para terceiro ao quinto ano são duas. A habilidade 1, o aluno deve experimentar e fruir de forma coletiva combinações de diferentes elementos da ginástica geral, propondo coreografias com diferentes temas do cotidiano. Nesse sentido, o professor já vai trabalhar a ginástica geral, enfatizando outros tipos de ginástica que o aluno vai encontrar do sexto ao nono ano, principalmente quando for tematizar a unidade temática de esportes. Então, o professor, nesse momento, com atividades coletivas, vai propor pequenas e grandes coreografias para que esses alunos possam colocar em prática o que aprenderam aí nos primeiros ciclos. A habilidade 2, o aluno deve ser levado a planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos de segurança. Então, as vivências dessa habilidade irão promover no aluno, primeiro, uma experiência coletiva, de dividir situações muitas vezes conflitantes, de planejar ações para uma melhor execução dessas atividades ginásticas e também de calcular riscos. Já para os anos finais do ensino fundamental, a BNCC traz dois grandes objetos de conhecimento para a ginástica, que são a ginástica de condicionamento físico nos sexto e sétimo anos. A ginástica de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Então, o professor, ao tematizar a ginástica de condicionamento físico, pode trabalhar variantes dessa ginástica, como a ginástica aeróbia, a ginástica localizada e a ginástica funcional. Dentro disso, o professor vai estimular no aluno o conhecimento conceitual teórico, procedimental prático, para que ele possa entender que, ao realizar essa modalidade de ginástica, de condicionamento físico, ele vai automaticamente entender o que é força, o que é resistência, o que é velocidade, flexibilidade, coordenação e agilidade. Então, ele vai, por meio das suas atividades corporais, poder compreender como essas valências motoras e valências físicas são desenvolvidas. Para os sexto e sétimo anos, a BNCC traz três grandes habilidades. A habilidade 1, para esse bloco, o aluno deve experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, força, velocidade, resistência, flexibilidade, entre outros, e as sensações corporais provocadas pela sua prática. Então, vejamos que, ao realizar esses movimentos, é importante que o professor desenvolva nos alunos, com metodologias ativas, principalmente noções de anatomia e fisiologia, de conhecimento do corpo, onde o aluno vai reconhecer o tipo de exercício, as capacidades físicas que estão sendo desenvolvidas e os principais grupos musculares que estão sendo ativados. E aí, essas atividades ginásticas de condicionamento físico irão provocar sensações que são próprias dos exercícios, ofegância, fadiga, sudorese. E o aluno vai perceber isso realizando esses movimentos, essas atividades,
fisiologicamente no seu próprio corpo. A habilidade 2, construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos com o objetivo de promover a saúde. Então, o aluno construir algo novo. Os alunos devem, anteriormente, conhecer e experimentar esses tipos de exercícios e compreender a relação que existe entre exercício físico na saúde, na doença, a importância de ter a atividade física constante, né? Para que ele possa perceber as mudanças que vão ocorrendo aí, principalmente na sua qualidade de vida e saúde. A habilidade 3, o aluno deve diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. Então, já com essa perspectiva, o aluno entender os conceitos de atividade física, os conceitos de exercício físico, saber que são coisas distintas e que ele possa usufruir desse conhecimento também fora do seu período escolar, junto da sua família, no seu momento de lazer e no seu autocuidado. Já para os anos finais, o bloco 8º e 9º anos, o professor irá tematizar tanto a ginástica de condicionamento físico, como também a ginástica de conscientização corporal. A ginástica de conscientização corporal reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Então, esse tipo de ginástica vai permitir ao aluno entender mais sobre sua corporeidade, perceber mais seus movimentos e a sincronia deles e ter sensações variadas. Então, são propostas 5 grandes habilidades. A habilidade 1 desse bloco, o aluno deve experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito. Então, os alunos devem compreender que a prática individualizada deve ser adequada a cada indivíduo, respeitando alguns parâmetros. Entender que existe uma individualidade biológica e cada indivíduo tem um tempo de duração que é mais natural para que ele faça aquele exercício, uma frequência, uma intensidade. A habilidade 2 leva o aluno a discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios. Então, essa habilidade propõe o desenvolvimento da criticidade, da análise crítica dos alunos, para que o professor possa discutir na sala de aula os padrões de saúde, beleza e desempenho, que são mutáveis, ao longo dos anos, que os alunos possam ter essa percepção, discutir esses padrões, para que possam ter um conhecimento dessas práticas corporais, não apenas nas questões práticas, mas também na questão social. Levar os alunos também a discutir sobre a indústria da moda, dos cosméticos, dos alimentos, que são muito influenciadoras nesses padrões estabelecidos, principalmente pela mídia. A habilidade 3, o aluno deve ser capaz de problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais. Então, essa é uma habilidade onde o professor deve, com bastante clareza, tranquilidade, desenvolver com os alunos discussões, pesquisas, no objetivo de problematizar essas alterações corporais, principalmente com temas voltados para o anabolismo, para o culto ao corpo perfeito, bulimia, anorexia. Essas temáticas elas são importantes de serem desenvolvidas. A habilidade 4, experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal, identificando as exigências corporais dos mesmos. É o professor ter aí um rol de atividades que possa permitir ao aluno usufruir e experimentar dessas ginásticas de conscientização corporal. Então, nós temos aí o yoga, nós temos aí que pode ser utilizado também o Tai Chi Chuan, trazendo um pouquinho aí das lutas. Então, atividades de relaxamento, onde o aluno vai perceber e experimentar as exigências corporais desse tipo de ginástica. E a habilidade 5, o aluno possa identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e a de condicionamento físico, e discutir com a prática de cada uma dessas manifestações
pode contribuir para a melhoria da condição de vida, de saúde, de bem-estar e do cuidado consigo mesmo. Ok? Então, gente, essa aulinha foi sobre a unidade temática de ginástica. Quem gostou, se inscreva no meu canal, tá certo? Alerte aí a notificação. Possa dividir com colegas de educação física esse material, possa indicar nossas aulas, para que nós possamos aí ter esse canal de diálogo referente à educação física na Base Nacional Comum Curricular. Aqui estão os meus contatos, as redes sociais. Para quem tiver interesse em trocar informações, tirar alguma dúvida, eu vou estar sempre à disposição. Quero agradecer a todos, um grande abraço e espero que nós possamos estar juntos na próxima videoaula.